Glória a Deus. Queridos, tome assento, por gentileza. Vamos meditar na palavra de Deus. Quantos querem ouvir palavra de Deus nesta noite? Diga amém. Pegue o exemplar da Bíblia Sagrada que você trouxe para a casa do Senhor. Abramos no segundo livro de Lucas, portanto, Atos dos Apóstolos, um texto que nos é bastante conhecido. Localize este livro, o livro de Atos dos Apóstolos, e estaremos fazendo a leitura no capítulo de número 12. O capítulo de número 12. Glória a Deus. Este texto, na versão da Bíblia em que estou usando, tem como epígrafe: prisão e livramento de Pedro. Prisão e livramento de Pedro. Quantos encontraram texto sagrado em referência, sinalizem, por favor, com glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso de número 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, o irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém. Você pode dizer amém por essa leitura? Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto é um texto que eu tenho estudado esta semana e buscando encontrar aqui, muitas vezes, direcionamento, respostas para muitas das situações que
ora enfrentamos. E ao olhar para este texto que Lucas escreve, Lucas que é um discípulo que seguiu e serviu com o apóstolo Paulo, Lucas que é, sem dúvida alguma, um grande escritor da Bíblia Sagrada. Quando compilamos a escrita, o texto dos escritores do Novo Testamento, Lucas escreveu maior conteúdo do que até mesmo o apóstolo Paulo escreveu. E, vez por outra, eu, ao ensinar panorama do Novo Testamento, eu falo que Lucas é o maior escritor do Novo Testamento, e as pessoas se chocam, porque, na verdade, ele escreveu apenas 2 livros, enquanto que Paulo escreveu 13 epístolas, isso sem considerar a escrita aos Hebreus, que não sabemos quem é o escritor, muito embora, durante um tempo, acreditava-se que fosse o apóstolo Paulo. E eu mostro, através da numerologia, do número, da quantidade de versículos, palavras, versículos, do texto de Lucas e de Paulo, que ainda que a carta aos Hebreus seja de Paulo, considerando também a carta aos Hebreus, ou seja, aí seria 14, ainda assim é menor do que o conteúdo que Lucas escreveu no Evangelho que recebe o seu nome e no livro de Atos dos Apóstolos, ou conhecido Lucas Atos, já que consideramos que trata-se de uma mesma escrita. Lucas ele foi patrocinado para escrever acerca do testemunho de Jesus, portanto, o Evangelho de Jesus é o 3º livro do Novo Testamento, e ele também foi contratado, patrocinado para escrever acerca da história da igreja. Lucas, portanto, ele está fazendo aqui a narrativa daquilo que ele está vivenciando em Lucas. Quando em Atos, no Evangelho que recebe o seu nome, nós, ao lermos já a introdução, e eu quero que você abra a sua Bíblia e veja, quando ele escreve o texto que está no Evangelho de Jesus segundo Lucas, você vai verificar que o conteúdo do assunto que Lucas está tratando, ele, na verdade, obteve por meio de entrevistas. Ele buscou conhecer. Então, o texto inicia-se na introdução do Evangelho de Jesus segundo Lucas da seguinte maneira: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, e o verso 2 do capítulo 1 de Lucas, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele colheu informação de outros que haviam presenciado, não ele, mas outros presenciaram, outros vivenciaram. Então, qual é o trabalho de Lucas no primeiro livro que ele escreve? Ele diz isso claramente: é pôr em ordem a narração dos fatos. Este é o trabalho dele. É pôr em ordem a narração dos fatos. Então, ele pega todos os fatos, em entrevistas que certamente ele fez, daqueles que transmitiram a ele desde o início, e aí então ele começa a colocar tudo isso em ordem. E já aqui, ele diz a quem ele está fazendo isso. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo. E tanto aqui quanto em Atos, ele está a escrever a este personagem que muito se estuda acerca dele, mas a grande verdade é que a gente sabe muito pouco de quem ele está falando. Teófilo. Teófilo, na verdade, pode até não ser nem um nome próprio, porque Teo é Deus e Filo é amigo, não é? Então, é amigo da teologia, ou amigo de Deus. Pode ser um pseudônimo. Mas a grande verdade é que o tratamento que Lucas dá a esse homem, a este personagem, excelente, ou em algumas traduções, excelentíssimo Teófilo, sugere que ele seja alguém de alta patente. E que ele está escrevendo acerca dos fatos nesta narrativa, tanto de Lucas, quanto também de Atos, para
promover este saber, promover este conhecimento e fazer este conhecimento chegar a muitos outros, como também chegou a nós. Diferentemente, então, do primeiro livro, no segundo livro nós observamos um pronome que ele usa. Em várias ocasiões, quando ele diz, nós fomos, e indo nós para tal lugar. Já em Atos dos Apóstolos, ele está vivenciando, ele está experienciando, ele faz parte da igreja, ele faz parte das comitivas que foram com Paulo em suas viagens missionárias. E é ele quem está vendo agora esses fatos. E ele está a nos narrar o que está acontecendo. Logo então, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, o que é que Lucas está a nos informar? Lucas está nos dizendo que a igreja começou a passar por uma grande perseguição. O ano em que isso está acontecendo é o ano 44, 45, depois de Cristo. Isso significa dizer que a igreja, que o próprio Lucas narra em Atos dos Apóstolos, seu surgimento, em Atos 2, surge ali por volta do ano 29, ano 30. E se aqui nós estamos no ano 14, no ano 15, nós temos apenas 15 anos do surgimento da igreja. É uma igreja formada há 15 anos e já está sofrendo uma dura perseguição. Perseguição tal que Herodes, segundo Flávio Joséfo, esse é o Agripa, o Grande, este Herodes, Agripa, o que é que ele faz? Ele prende os principais apóstolos do Senhor e um deles, que é o Tiago, ele mata a espada. Você consegue considerar isto? A igreja perseguida e um de seus principais apóstolos, Tiago, do tão conhecido Pedro, Tiago e João, o Tiago, o irmão de João, ele é morto à espada. E Pedro, que é o principal apóstolo, ele é preso para ser apresentado no dia seguinte, para ser morto também. E aqui você observa o quanto a igreja estava perseguida nesses dias. Era um tempo de ataque frontal à igreja do Senhor. E não era apenas ataque em palavras, ataque em ideologias, enfrentamento das ideias. Não, senhores. Tiago aqui já tinha sido morto à espada, ferido à espada. E Pedro estava em uma condição para que, de forma alguma, escapasse à morte. Porque Herodes colocou ele em uma prisão de segurança máxima, com 4 quaternos de soldados. Quando olhamos para a história da igreja, nós vemos menção a este fato, dizendo que 4 soldados ficavam num cárcere interior, ao lado de Pedro 2, cada um em um lado, algemado com ele. Na porta que dá do cárcere interior, mais 2 soldados do lado de dentro e mais 2 soldados do lado de fora. E em cada porta, assim até a última porta, a porta de ferro. De maneira, querido, que não havia brecha para que Pedro conseguisse sair daquela prisão. Quando olhamos ali Atos capítulo 4, capítulo 5, onde nós vemos aquela cura daquele homem que estava ali à beira do templo, e que Pedro então e João estão indo para o templo orar, e aquele coxo então olha para ele, pede algo, e eles dizem, não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, isto te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E ele levantou, entrou saltando e adorando a Deus no templo. Por causa deste milagre, os apóstolos também foram presos pelo Sinédrio. O Sinédrio prendeu os apóstolos, trancou com o cadeado, e o texto sagrado diz que o Senhor tirou eles de lá, sem precisar abrir a porta e sem precisar abrir cadeado algum. Quando o Sinédrio mandou os soldados para conferir se os apóstolos estavam lá dentro, o texto sagrado diz que encontraram as portas trancadas, os cadeados trancados,
mas não tinha mais nenhum apóstolo lá dentro. Eles já estavam todos do lado de fora, pregando a palavra do Senhor. Talvez fosse esta a razão pela qual Pedro estava tão trancado quanto vemos aqui. De fato, era para que ele jamais saísse. E é por isso que, olhando para a epígrafe desse texto, prisão e livramento de Pedro, veio ao meu coração hoje à noite falar sobre o livramento que só Deus pode fazer. Quando estamos em uma situação que você não vê saída, de forma nenhuma, e alguém poderá questionar Pedro dormindo. Ora, iria fazer o quê? Não havia possibilidade alguma de alguém preso ao lado de soldados, com tantas portas, no cárcere interior, sequer buscar uma forma de sair dali. Aliás, este sono de Pedro manifesta como uma tranquilidade, uma confiança. Confiança em quem? Em Deus. Porque se for para ser morto, será. E se não for para acontecer a morte, então sobreviverá. Porque o poder está na mão de Deus. Eu fico pensando, e eu pensei de verdade. Pense comigo. Se fosse eu ou você numa situação dessa, você conseguiria dormir? Por muito menos você perde o sono. Por muito menos você não consegue dormir, cochilar. São situações que nos sobrevêm, que a gente diz, e agora? O que poderemos fazer? Só que o Deus que nós estamos servindo, Ele sim, Ele pode permitir a prisão, o sofrimento e até a morte de alguém. Agora, se o propósito de Deus não é esse, podem, irmãos, colocar no cárcere interior, pode colocar duplas de soldados, pode multiplicar soldado, pode colocar em porta de ferro, pode, irmão, fazer o que quiser fazer. O Senhor é poderoso para nos tirar de toda e qualquer circunstância e situação. E por mais que você não consiga sequer imaginar como, você nem precisa imaginar, porque o nosso Deus é bastante criativo. O nosso Deus, querido, pode chegar onde ninguém chega. Ninguém poderia acessar aquela prisão, mas o anjo do Senhor entrou lá dentro para trazer livramento a Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. E é claro que aqui a história não é só uma história de Pedro. Atos dos Apóstolos poderia também ser chamado de Atos da igreja, a atuação da igreja. Então há uma perseguição à igreja. O que acontece aqui é algo, e olha que o que está acontecendo com a igreja aqui tem aspecto político. Não estou dizendo que nós estamos vivendo, eu estou dizendo que Lucas está a registrar, porque Herodes é um político. E veja que é um político popular interessado na popularidade. Porque quando ele mata Tiago, o texto diz que ele viu que isso agradara aos judeus. E como agradar aos judeus, a ação política que ele fez, o que ele faz? Ele prende Pedro também. Porque isso está dando ibope. Isso está dando popularidade. Agora os judeus estão aplaudindo. Ei, olha aí. É assim mesmo, é isso mesmo. E aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração, será que, de alguma forma, nós não vivemos isso no nosso tempo? Ações que vêm contra a igreja, ações que vêm contra esta palavra, e aí tem um povo aplaudindo. E basta você olhar uma rede social qualquer. Quando o ataque é frontal à igreja, é frontal a uma liderança. E aí, pasme, às vezes tem até crentes aplaudindo. Até alguém dizendo, é isso mesmo, não, errou mesmo, não deveria fazer assim mesmo, e isso e aquilo. Cuidado, o que está acontecendo é um ataque frontal à igreja. Pastor, então o que é que a igreja precisa fazer?
É só olhar para a igreja reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos. O que é que a igreja está fazendo? Pedro está preso, Herodes está ganhando popularidade, Tiago já foi morto à espada, Pedro está a um risco de ser morto também. Aliás, olha o texto. Veja se não é isso. Olha que coisa interessante. Verso 4. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Veja o 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer. Irmão, parece que foi no último minuto. Quando Herodes já estava para o fazer se apresentar. Estava preso e agora já estava na hora de apresentar Pedro. Ou seja, isso significa dizer que era só aquela noite, logo pela manhã, Pedro seria apresentado para ser morto. Então, há um aceleramento aqui. Não é? Sem julgamento. Não vemos julgamento aqui. Não é? Cadê o Supremo Tribunal aqui? Dos judeus, né? Porque se falar do Brasil aqui, eu corro risco. Cadê o Sinédrio? Não é? Onde é que está? Mas agora, veja o que está acontecendo. Só que no versículo 5 também tem algo acontecendo. E o que está acontecendo no versículo 5 é mais poderoso do que toda a ação que está vindo lá de Herodes. Olha o que acontece aqui. No versículo 5, leia aí. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas... Não, fale forte isto. Mais forte, irmão. Você já jantou ou não? Jantou ainda não? É por isso. Mas vamos lá. Reúna a força aí, vamos lá. Mas... E aí alguém vai olhar para isso e vai falar assim, oração? Oração resolve? Oração? Tiago foi morto à espada. Pedro, basta amanhecer, vai ser morto também. Oração resolve? Resolve. Você precisa considerar o fato de que a oração é uma substância da fé operada em cada cristão, que quando nós nos aplicamos a ela, tudo, só tudo, pode acontecer. Porque, via de regra, a oração é falar com quem? Com quem? E o que é impossível a Deus? O que Deus não pode fazer? Isto é oração. Você pode orar agora e apresentar o teu problema ao Senhor. O que impede da tua oração chegar nele? Será que essas paredes, esse teto? Você fala às vezes até no seu pensamento e Deus, Ele ouve. Jesus mesmo falou, antes das palavras saírem da tua boca, Deus já sabe elas. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. E aqui a igreja está dizendo, olha, nós temos algo a fazer, vamos nos reunir, vamos orar, porque Deus vai fazer algo acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Agora tem algo importante aqui, porque de vez em quando, irmão, a gente vê uns comportamentos muito errados. A igreja não foi para frente da prisão, com cartazes, não é, com faixas, dizendo, solta Pedro! Solta Pedro, não mata Pedro. Não, a gente não viu isso acontecendo. Vimos não? Cuidado, irmão. Você sabia que tem crente preso lá em Brasília? Foi preso com a Bíblia na mão, achando que estava fazendo algo importante, interessante. Nós recebemos durante um tempo aqui pedido de oração por pessoas que ficaram presas lá. A igreja não precisa disso, irmão. A igreja ela se reúne onde? No quarto, na casa. E olha, de maneira bem simples, na casa da irmã Maria. Oh, glória. A irmã Maria cedeu a casa. E os crentes foram para lá orar. Porque não precisamos falar com A, com B, com C, com o prefeito, com o governador, com o presidente da república. Irmão, nós temos acesso livre para falar com Deus. Eu vou repetir isso aqui. Senhores, nós temos acesso livre para falar com Deus. Você consegue, neste momento, abrir a tua boca para falar com o Senhor, teu Deus. Uramanda, argia, sorgia, sei.
E Deus é poderoso para resolver todas as coisas. E Deus resolve de maneira simples, sem precisar pegar em armas. Acho que era até um ensinamento aqui para Pedro, né? Pedro andava com uma espada, né? Usou ela para cortar a orelha do soldado Malco. E Jesus o repreendeu, dizendo, não faça isso não, porque quem lança a mão à espada por ela, morrerá. Eu fico imaginando isso, né? Tiago morto à espada e Pedro na prisão com a voz de Jesus. Quem lança a mão à espada, a espada morrerá. E Tiago já tinha sido morto à espada. Mas o Senhor estava ali para não permitir o mal à vida de Pedro, porque ainda tinha algo para Pedro realizar na face da terra. Essa oração foi tão poderosa que a Bíblia diz, veja o texto, verso 7, eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Quando estudamos angelologia, nós aprendemos que os anjos, eles são incorpóreos, eles não são matéria, eles são seres angelicais, celestiais. Portanto, querido, ele veio direto lá do céu e apareceu dentro da prisão. Mas e as portas? Portas não segura anjo, irmão. E as cadeias? Ignora. Mas e a escuridão? Ele vem com luz. Isso que eu não quero nem entrar aqui na expressão do anjo do Senhor, não é? Poderia dar outro aspecto ainda a esse ser angelical. Mas ele aparece lá na prisão. E a luz ilumina a prisão. E o interessante, irmãos, tem 16 soldados. 4 quaternos de soldados. E é Pedro que está vendo aquilo. E é algo tão sobrenatural que Pedro pensa ser uma visão. É uma ação tão de Deus que Pedro está achando, irmão, que ele está sonhando. Que ele continua preso. Mas olha os movimentos de Pedro. O que é que o anjo diz para ele? Está aí, não é? Toca Pedro no lado. Aliás, tocar, irmãos, você está dormindo. Já pensou ter um toque no lado assim? Toca aí. Tem uns que são bem sensíveis, né? Dá um toquinho assim. Eu estou olhando para o Júnior ali, porque de vez em quando eu acordo ele assim. Filho, dá uns pulos. Agora é o anjo tocando em Pedro. E dizendo para ele, desperta. Levanta-te depressa. E o texto sagrado diz, e caíram das suas mãos as cadeias. Agora caíram das mãos de Pedro as cadeias. Ele já está livre daqueles soldados. E o texto continua dizendo, e disse-lhe o anjo, veste-te e põe as tuas sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Agora Pedro está de pé e está seguindo um anjo, um ser angelical. E as portas? Ele vai passando. É claro que o anjo passa sem precisar abrir a porta. Mas Pedro não é anjo. Pedro é um ser humano. Então, nesse caso aqui, não dava para passar pela porta. A não ser que o Senhor quisesse. Lá da outra vez, o Senhor tirou eles de dentro da prisão sem abrir porta. Porque Deus pode dar vitória sem abrir porta. Você acredita nisso? Olha que coisa interessante. Lá no primeiro livramento da prisão, Jeová não abriu porta nenhuma, mas teve livramento. Só que aqui, Jeová abriu a porta. Porque à medida que o anjo ia passando, as portas, diz o texto, ia se abrindo diante deles. Porta de ferro. Como se fosse um sensor automático. Chegou na frente, abriu. Hoje a gente vê isso tão moderno aqui nos shoppings. Você põe o pé assim, encosta a fachada assim, a porta já abre. Você olha. Só que não é sobrenatural, né? É tecnológico. Mas aqui não, aqui é sobrenatural. E Pedro está saindo e aquele ser diz, olha, segue, ele vai seguindo. Acho que deu até um pique com o anjo ali na estrada. Aí quando Pedro já está totalmente livre, liberto, o anjo desaparece. E é aqui que a gente aprende que a gente não tem anjo da guarda, né? Porque o anjo não fica ao lado de Pedro. Não, ele vem, faz o que precisa fazer e volta.
Tem alguém que diz, Senhor, manda o teu anjo aqui do meu lado, o anjo da guarda, fica aqui e tal. Você não precisa de anjo da guarda, irmão. Você já tem aquele que é mais poderoso do que qualquer anjo da guarda. Você tem o seu Deus te guardando todos os dias. É Ele que te guarda, tá bom ou não? Se tá bom, dá glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro agora livre, e eu chamo a tua atenção para isto. O texto sagrado vai nos informar que quando Pedro está livre, ele não imaginava, verso 9, não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava ser aquilo uma visão. E por que esse texto, ou neste texto, Lucas trata dessa questão que envolve a experiência do apóstolo Pedro? É porque, de fato, irmãos, livrar Pedro como o Senhor livrou aqui, só numa ação extraordinária. Só uma ação de Deus. E é por isso que eu, com muita clareza e confiança, aplico esta verdade que acabamos de mencionar aqui, nas mais diversas situações que eu e você possa estarmos enfrentando neste tempo. Eu não sei o que é que está lhe aprisionando, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei quais são as ameaças que você tem sofrido, eu não sei quais são as situações que muitas vezes não prendem você fisicamente, mas lhe prendem emocionalmente, sentimentalmente. Mas eu quero levantar a minha voz aqui hoje à noite, para dizer que Deus tem livramento para crente aqui. Que o Senhor é poderoso para mudar esta situação hoje à noite. E fazer algo que só Ele pode fazer. Até porque eu sei que você tem gerado esta expectativa na tua alma, quando você dobra o teu joelho e você ora dizendo, Senhor, aqui só o Senhor pode agir. Nesta situação, só o Senhor pode trazer resposta, mudança, transformação, livramento, cura e glória a Deus, porque você ainda acredita em um Deus que pode provocar mudanças e dar livramentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu lhe convido a acreditar aqui hoje à noite, de que o Senhor pode enviar um anjo hoje também lá para a sua casa, lá para o seu trabalho, lá para a sua família, e fazer você vivenciar uma realidade totalmente diferente. Eu já passei por muitas lutas, já passei por muitos momentos extraordinários, e eu confesso que houveram alguns que eu disse, Senhor, será que é verdade? Será que é a realidade? Será que eu estou vivendo e experienciando isto mesmo? E aí o Senhor Deus falou a mim, sim, aproveite, porque é real o que eu estou fazendo. Glória a Deus. É real o que o Senhor está fazendo. Igreja do Senhor, confie. O próprio Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Igreja esta edificada por Cristo, e que está em Cristo, e que é sustentada nele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando falamos de predestinação, algo que muitas vezes alguém não entende, nós temos uma predestinação coletiva estabelecida de tal forma que nada pode impedir a igreja que predestinada está ao céu de ela não chegar lá. Nada nem ninguém muda o curso da igreja. Escute, nada nem ninguém muda o curso da igreja. A igreja não é desta terra, meus irmãos e minhas irmãs. A igreja, ela é do céu, ela vai para o céu. Em breve, ouviremos o som da trombeta tocar, o alarido da chegada do nosso Cristo, e a igreja será arrebatada. E enquanto ele não vier, a igreja vai orando,
a igreja vai vencendo, a igreja vai tendo livramento, a igreja vai recebendo vitória, milagre. Agora tem algo. Eu ficaria preocupado se eu fosse um inimigo da igreja. Porque os inimigos da igreja avançam até o Senhor permitir. Até o dono da igreja permitir. Você se lembra de Saulo? Quando a igreja estava sendo totalmente perseguida, chegou a hora que o Cristo vem para ter um encontro com Saulo. E aí ele está indo para perseguir a igreja em Damasco, e a caminho de Damasco o Cristo desce. E tem um encontro com ele e ele já cai prostrado. E aí ele diz: Senhor, quem é? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. E dura coisa é para ti lutar, guerrear contra os meus agrilhões. Dura coisa é para ti. Você está perseguindo, mas eu vou te ensinar agora o que é ser perseguido. E quem será perseguido vai ser você pelo meu nome. Glória a Deus. Olha para este texto, eu encerro aqui. O Herodes, que estava pronto para matar, destruir, verso 21. Coloca na tela, eu quero que você leia comigo. Capítulo 12, verso 21. Pedro já estava livre, já tinha voltado para a família, já tinha voltado para a igreja. E lá o Herodes, o grande Agripa, Herodes Agripa, o popular, o que estava fazendo festa com cabeça de crente, num dia designado, vamos lá todos juntos, 1, 2, 3, e num dia designado, vestindo Herodes as vestes real, estava sentado no tribunal e lhe fez um discurso. Olha aí, está discursando, coisa linda, veste real, discursando. Vamos ver o discurso? Vai 22. Põe aí na tela. E o povo exclamava. O que é que o povo dizia? Olha aí, popular. Está lá. É, todo o povo. Não é? Lá na Avenida Paulista. Não, não é a Avenida Paulista aí, não. Está lá. Todo o povo. Não é? Voz de Deus. Não é voz de homem. 23, põe na tela. E no mesmo instante, leia, 1, 2, 3, vamos lá. E no mesmo instante, feriu. Peraí. Quem é que feriu? Você está vendo aí quem é que feriu? Aquele mesmo anjo do Senhor que livrou Pedro lá da prisão. Naquela ocasião, foi enviado para livrar. E nesta aqui, para dizer, acabou. Cessou. Você não vai tocar em mais nenhum dos meus. Deu. Já feriu demais. Já prendeu demais. Oh, glória. Você sente o peso desta palavra? E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor. Por quê? Por quê? Porque não deu glória a Deus. Não entendeu que esses que estão aqui reunidos nesta noite são pequenos sim, são frágeis sim, mas foram comprados por Deus e tem preço de sangue. Então levante a tua mão ao céu, abra a tua boca e glorifique o Deus que te comprou. E aí, irmãos, o Senhor não usou o exército de Israel, um dos grandes exércitos mundiais. O Brasil tem um grande exército, sabia disso? Se eu não estou enganado, pelo menos quando eu pesquisei, o exército brasileiro estava no ranking do 10º exército mais poderoso do mundo. Alguém olha para o Brasil e acha que não é nada, né? Mas tem um exército, o 10º mais poderoso do mundo. É o maior da América Latina. Israel também tem um grande exército, poderoso exército. Só que eu acho interessante é que Deus não precisa de armas, metralhadoras, fusíveis.
ou fuzis. Não, Deus não precisa. Deus precisa de dinamite? Deus não precisa. Quando Ele quer colocar muralhas no chão, não tem dinamite nenhuma no pé da muralha. O povo começa a rodear a cidade de Jericó, uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6, na sétima, 7 vezes, 13 ao todo. Na última, eles começam a gritar e a glorificar e a chamar por Deus. E de repente uma implosão e as muralhas caem. A nossa força está na oração e no poder do nome do nosso Deus. Qual foi o exército e a arma, ou as armas que Deus usou? Foi comido de bicho e expirou, porque não deu glórias a Deus. Não tem mais Herodes agora. A igreja continua avançando. A igreja continua pregando. E a igreja vai continuar pregando. A igreja vai continuar testemunhando. E a igreja vai continuar dizendo que o nosso Cristo é triunfante. A igreja milita nesta terra, mas chegará o momento que ela deixará de ser a igreja militante para ser a igreja triunfante, pois a igreja triunfará. E eu não sei, querido, se você tem expectativa acerca disto, mas eu quero te convidar agora a pensar nisto e aumentar a tua expectativa acerca da volta do Senhor Jesus Cristo, pois o mal pode imperar aqui embaixo, mas loguinho, vou usar uma expressão bíblica, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. O Senhor está vindo para nos levar para Ele. A igreja será arrebatada num fechar de olhos. Quem vem me ajudar a cantar esse hino aqui? Quem vem me ajudar? Vem Bárbara, vem Júnior, vem me ajudar. Tenta colocar esse hino na tela. Coloque em pé, por favor. Rei Chorabacandara e Perga Súbia. Oh glória!